Chamada dos jurados titulares. Alcione Coutinho. Antônia Moras. Áurea Costa. Carmen Silva. Cendi Dias. Cleusa Nagamashi. Daniel Souza. Denise Andrade. Edilson Ferreira. Efraim Pinheiro. Heleneide Amaral. Eleide. Helene Assunção. Helene Assunção. Helenilce Carvalho. Elizabeth Gonçalves. Geni Melo. Gleice Araújo. Jorge Costa. José Araújo. Kleber Tachi. Lloyd Silva. Marilu Campelo. Marilu? Não. Miriam Costa. Nagla Moraes. Odineia Fonseca. Sônia Souza. Jurados suplentes. Alessandra Figueiredo. Anderson Rianes. Andréa Santos. Ângela Fernandes. Breno Maraguanha. Cristiane Barbosa. Cláudio Santos. Cristina Almeida. Érica Gonçalves. Guilherme Campos. Ilma Martins. Gesualdo Monteiro. José Pachá. Larissa Avis. Paulo Maia. Mônica Mendes. Raimundo Alves. Reinaldo Lima. Eu peço seja feito o pregão do processo será levado a julgamento na presença da Poder Judiciário do Estado do Pará. Fórum da Comarca da Capital. Juízo de Direito da Terceira Vara do Tribunal do Júri. Pregão. 27ª Sessão do segundo período de julgamentos de 2024. Terceira Vara do Tribunal do Júri. Processo número 0002 702 87 2007 814 0201. Promotor Manuel Sereni Murrieta e Tavares. Crime: artigo 121 do Código Penal Brasileiro. Ré: Rosana Ferreira Guedes. Defesa: Rafael da Costa Sarges, defensor público. Vítimas: Carlos Felipe Monteiro Cabral. Testemunhas arroladas pelo Ministério Público.
Rosângela Maria Monteiro. Aquino Júnior Lopes dos Santos. Testemunhas arroladas pela defesa. Antônio Albuquerque Guedes. Rosalina Ferreira. Este julgamento é presidido pelo meritíssimo juiz de direito, Dr. Cláudio Hernandes Silva Limpa, juiz titular da Terceira Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital. Belém, 1º de outubro de 2024. Passaremos agora, senhores, ao sorteio do conselho de sentença. Eu gostaria de lembrar todos os impedimentos e suspeições. O jurado não pode ter parentesco, amizade ou inimizade com o réu, com a vítima, com o promotor, com o defensor, nem com este magistrado. Não pode haver também parentesco entre os jurados sorteados. Primeiro jurado sorteado do dia, Cristina Maia de Almeida. Dona Cristina, se levante. Só levante, por favor. A defesa aceita, excelência. MP. Dona Cristina, se dirige aqui à frente. Guilherme Firmino Campos. Seu Guilherme, se levante. Defesa. Defesa aceita. MP. Kleber Vilhena de Bitax. Defesa aceita. MP. Lloyd Ferreira da Silva. Dona Lloyd. A defesa aceita, excelência. MP. Miriam Oliveira Costa. Defesa aceita. MP. Carmen Lúcia Rodrigues Navarro da Silva. Defesa. Defesa aceita. MP. Sandy Monteiro Dias. Defesa aceita. MP. Todos os jurados sorteados estão bem, senhores? Tem alguma jurada ou jurado aí que não esteja bem? Alguma disposição? Não, né? Então, os demais jurados, eu aguardo essa participação e aguardo vocês aqui na quinta-feira, para mais um julgamento. Quinta-feira.
Passaremos agora ao sorteio do conselho de sentença. Todos de pé, todos jurados de pé. Dona Cristina, a primeira vez que a senhora faz um júri? Tá. Então é o seguinte, eu vou lhe explicar aqui. A partir desse momento, vocês jurados farão o compromisso. A partir deste compromisso começa a incomunicabilidade de vocês. Vocês não poderão mais comunicar com o vizinho, com ninguém outra pessoa, com nenhuma outra pessoa. Por essa razão foi recolhido o seu celular. Qualquer coisa que a senhora queira, levante a mão. Nós temos 2 oficiais de justiça, Antônio Carlos e Marcos, que eles vão até a senhora e lhe atendem. É servido água, café e lanche no local que vocês estão. Precisando ir ao toalete, também chama os oficiais de justiça, que a senhora será atendida. Tá bom? Então, o compromisso do conselho de sentença, vocês levantam a mão direita dessa forma. Todos os jurados levantem a mão direita, por favor. Eu leio o compromisso e, em seguida, chamo nominalmente cada um de vocês. Agora, quando a senhora ouvir seu nome, repita: assim o prometo. Assim o prometo. Senhores jurados, em nome da lei, concito-vos a examinar a causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Cristina Maia de Almeida. Guilherme Firmino Campos. Kleber Vilhena de Bitacos. Lloyd Ferreira da Silva. Miriam Oliveira Costa. Carmen Lúcia Rodrigues Navarro da Silva. Cendi Monteiro Dias. Muito bem, podemos sentar, senhores. Dona Cristina. A partir de agora, pode sentar. A partir de agora nós iremos passar a ouvir as testemunhas, tanto arroladas pelo Ministério Público quanto pela defesa e depois o interrogatório da ré, neste caso. Depois disso, do interrogatório dela, as partes vão se manifestar sobre o que pretendem do processo. E ao final é que vocês fazem a resposta aos quesitos. Então vamos ouvir a primeira testemunha, Rosângela Maria Monteiro. Dona Rosângela. Então retire, dona Rosana, por favor. Bom dia, senhora. Bom dia. Seu nome completo? Rosângela Maria Monteiro. A senhora tem algum parentesco, amizade ou inimizade com Dona Rosana, a ré? Não, por o contrário, ela morava na minha casa. A senhora tem algum ressentimento dela? Tenho porque ela matou meu filho. Tá, eu vou lhe ouvir como informante. Perguntas do MP. Bom dia, senhora. Bom dia. Em primeiro lugar, meus sentimentos. Eu sou o promotor do caso, meu nome é Manuel, e eu vou lhe fazer algumas perguntas. Se a senhora, eu vejo que a senhora está um pouco nervosa, mas se a senhora quiser ir parar, a gente tem todo o tempo para ir respondendo, tá? A senhora não precisa ficar nervosa, ok? Eu sei que é muito difícil perder um filho. A senhora prestou depoimento na frente do juiz no outro momento, não prestou? A senhora esteve lá, né? A senhora estava presente na hora que seu filho foi ferido, que ele foi assassinado? Não, não estava. Onde a senhora se encontrava? Eu estava doente, estava na casa da minha sogra. Era próximo? Não. A senhora tinha saído da sua casa porque estava doente para ficar na casa da sua sogra? Sim. Quem ficou na sua casa? Ela e ele.
Ela que a senhora diz, A é Rosana. acusada, e ele, seu filho, se chamava Carlos Felipe, o Felipe, né? Qual a idade que ele tinha à época? 15 anos, E ela, a senhora sabe? 19 anos. Ela era maior de idade. Há quanto tempo eles já estavam convivendo? Já eram uns 2 meses. 2 meses. E morando na sua casa com a senhora? Sim, ela e o filho dela. Ela tinha um filho Ela já pequeno. tinha um filho já? Sim. Certo. A senhora sabe como eles se conheceram? Não sei. Não sabe. Ele só apareceu lá assim, na porta de casa. E aí ficou. Depois, como eu adoeci, ela passou a dormir em casa. Aí a senhora aceitou, né? Isso. Certo. Como a senhora soube do falecimento do seu filho? Eu estava na casa da minha sogra e me ligaram, mas meia-noite, dizendo que ele estava furado. Aí eu pedi para a pessoa, disse assim, traz ele para cá, que é mais próximo para mim ver ele. Só que não tinha falado que ele já tinha falecido, só falava que ele estava furado. Aí depois que falaram que ele tinha falecido, é que eu fui avisar minhas 2 irmãs. A senhora sabe se ele faleceu no hospital, ou na casa, na rua? Na casa, quando ela furou ele, as testemunhas que estavam lá, eles tiveram uma discussão, negócio de música, estava lembrando da outra pessoa. Isso eu já vou lhe perguntar. Tá. A questão dele ter falecido, a senhora sabe se ele faleceu no hospital, Não, ele faleceu na rua. no caminho? Sim, no caminho. Quem socorreu ele, senhor? Foi uma vizinha e um vizinho meu, que levou no carro de mão ele. Quando deu o último suspiro, ele morreu no canto da rua. O hospital era longe? O posto era longe. Era longe, né? Isso. Ninguém tinha carro, nada Não. para levar ele, né? Levaram um carro de mão. Perfeito. A senhora disse que soube através da sua vizinha, né? Sim. Mas o que aconteceu? A senhora soube através de quem? Através das pessoas que estavam lá dentro da minha casa. Quem são? Vamos lá, tentar Quero- se lembrar os nomes, né? Que era o Arquino, né, que faleceu. E o outro que era o nome dele, que eu não, porque eu conheci por apelido, entendeu? A senhora pode dizer o apelido, não tem É problema. o Kilce e o outro era Metal. Então eram 3, Isso. mais o seu filho que estava na Isso, casa isso. e mais essa E senhora. Isso. E o filho dela, estava onde? E não estava em casa, Naquele dia? tava na casa da tia dela, não estou bem lembrada. Certo. E o que a senhora, eles contaram para a senhora que aconteceu? Contaram que estavam na sala, os 3 amigos e ela. Aí teve essa coisa de música, né? Aí ela entrou lá. O que seria essa coisa de música? A senhora precisa contar não aqui me para os lembro jurados lá. entenderem. Eu não me lembro, era um brega assim, que ela estava lembrando do ex dela, né? Ela estava ouvindo uma música que lembrava do ex-namorado dela, é isso? Isso. Aí foi que quando ela entrou lá pro meu quarto, que tinha uma cortina assim no meio, e ele foi atrás dela. E quando ele foi, aí não teve discussão de nada, ele não bateu nela, assim, eles falaram pra mim, né? Certo. Aí quando ele já veio lá do quarto, já veio furar, ele só disse assim, por que tu fez isso comigo? Por que tu me furou? Ele segurando com a mão no coração, que quando ele chegou com os 3 amigos que estavam lá na sala, ele tirou e burbuar de sangue. Muito sangue. Certo. Aí depois ela veio pedindo perdão, pedindo desculpa. Aí os amigos queriam mais acudir ele, né? Queria acudir mais ele. E ela disse que ia sair para pedir ajuda. Nesse hora que ela disse que ela ia pedir ajuda, ela foi embora. Ela fugiu. Fugiu. Certo. E depois a senhora teve contato com ela? Não, depois ela, nesse mesmo dia que aconteceu que ela fez com a filha, ela foi lá no posto para ver se realmente ele tinha falecido. Foi Ela pegar foi lá informação. procurar informação sobre ele, Isso. foi? De lá que ela De lá que ela não voltou mais. não voltou mais. Perfeito. O que é que esses seus amigos faziam com seu filho na sua casa, a senhora sabe? Olha, o que eu sei, eles estavam lá, foram para Pera, o mês da quadrilha, parece que assistiu uma quadrilha, não sei bem. Eles foram para lá, no fim da brincadeira deles, foram para lá, ficaram lá, batendo papo até. A senhora sabe se eles estavam bebendo? Olha, o que eu sei, o meu filho não bebia, né? Não bebia, não fumava, não se envolvia com nada, negócio de nada de coisas erradas. E os outros? E os 2 bebiam. E se metiam com coisa errada? Os 2, o primeiro não, né? O segundo se envolvia com coisas erradas. Esse que faleceu, a senhora sabe se ele se envolvia com coisa errada? Olha, o que eu sei dele é que ele trabalhava lá na Praça do Cordeiro, mas já era tudo É jovem. muito chato eu fazer essas perguntas para a senhora, eu tenho que me perdoe, tá? Porque a senhora vai se lembrar de coisas que lhe fazem ficar triste, eu sei que é difícil para a senhora.
Mas existem informações no processo que seu filho e eles estavam bebendo vinho, inclusive. Isso era verdade? A senhora não teve notícia disso ou não? Não, A senhora não teve não notícia teve. disso. Tá. E outro detalhe, existem algumas informações no processo que só quem veio aqui de prestar depoimento foi o Aquino. Foi. Os outros dois não vieram, né? E o Aquino, não sei se a senhora tem informação que ele faleceu. E sei porque ele morava lá perto, lá perto de casa. Não na mesma rua. Eu moro numa rua e ele mora na outra. Isso. A senhora sabe como ele faleceu? Mataram ele. Ele foi assassinado. Foi isso. Então, é por isso que eu estou lhe pedindo com muito respeito, viu, senhora, o seu sentimento, com muita dor. Existem informações que eles estavam bebendo e que, no meio dessa discussão, né, eles, enfim, incentivaram ou, enfim, podem ter ameaçado a moça de alguma coisa. A senhora já ouviu algum deles falar sobre isso? Não, o que eles falam que não aconteceu. Rolou essas coisas, eles falaram que não. Foi só ela mesmo. Tudo que a senhora sabe foi pelo que eles lhe contaram. Sim. É porque essa que é a dificuldade. Hoje eu só tenho a sua palavra, a sua versão e a versão do que ela conta, entendeu? A senhora tem notícia de alguém, além desses três, que tenha presenciado, que aconteceu ali dentro do quarto? Eu tenho que moram lá perto de casa, que eu pensei que ele vinha hoje e não veio. Eu fui até na casa dele. Ele disse que só vinha se chegasse algum papel na casa dele. Eu lhe entendo. E deixa eu lhe perguntar mais um detalhe. No processo existem algumas informações que dizem que eles discutiram por essa situação de dela estar ouvindo música que relembrava o ex-namorado dela. Ocorreu essa discussão? Eles falaram que quando ela estava falando do ex, ele foi perguntar, foi nessa hora que ele foi lá pro quarto. Ele já veio furado. No momento ele entrou pro quarto com ela, nem os três viram, então, Não, eles ficaram na sala. Só viu quando ele já saiu com a mão furada, dizendo assim, ela me furou. Quantos filhos a senhora tinha, senhora? Eu tinha só ele e a minha filha que está aí. Tinha só 2. A senhora quer um pouquinho mais de água? Como um pouquinho. Só mais um pouquinho, né? Vamos aguardar um pouquinho, tá? Eu vou segurar aqui o microfone para a senhora. Já consegue, já? Consegue? Antes disso, eles brigavam muito, eles tinham desavença ou eles eram harmônicos? Não brigava. Não brigavam, né? Até porque Não. tinha pouco tempo que eles estavam juntos. Era pouco lá, né? tempo. Perfeito. Quando eu conheci ela, aí passou uns dias que ela me disse que já estava morando numa casa da Lene, ela me disse que era a tia dela, depois que eu descobri que não era a tia dela. E quando ela veio de lá para morar na casa da tia dela, ela tinha esfaqueado o irmão dela, né? Isso foi a tia dela que me disse. Só que eu não sabia, eu só fui saber depois que aconteceu a desgraça com o meu filho, que ela tirou a vida do meu filho. Eu lhe entendo. Tem mais alguma coisa que eu não lhe perguntei que a senhora acha importante trazer para cá, explicar aos jurados, esclarecer que não tenha lhe perguntado? Não, foi só isso mesmo, né? Tá. Realmente meus sentimentos, tá, senhora? Obrigado. Vamos aguardar o julgamento, tá bom? A senhora, depois que prestar depoimento, a senhora tem direito de assistir o julgamento, tá bom? Defesa. Bom dia, senhora. Deixa eu lhe perguntar. Só para ter certeza, a senhora, quando voltou a ver seu filho, já foi no posto? Isso. A senhora não foi lá no local onde aconteceu? Não. Ele pergunta, essas pessoas que estavam com seu filho, eles nunca se prontificaram a prestar depoimento? Olha, não sei que porque ele nem deve ir na justiça, ele só dizia para mim que só vinha se chegasse o papel. Inclusive, eu fui na casa dele no sábado, pedi para ele, ele disse, eu só venho se chegar o papel. E o outro se mudou, o rapaz, que é o que eu chamo de metal, que mora não sei para onde. E no dia que teve a segunda,
Quando eu saí daqui, que eu cheguei em casa, ele tinha acabado de chegar, ele falou que a polícia foi lá na casa 2 vezes, foi num ponto onde ele trabalha. Aí ele me garantia que ele vinha, tivesse a terceira, né? Certo. Então, Que ele vinha, mas eu não sei se foram lá. então eles sabiam que tinha processo e tudo. Desse que mora lá perto de casa, eu avisei ele sábado, eu fui lá, quando eu soube que foram na minha casa, que eu não moro lá na minha casa, eu aluguei outra casa e aluguei a minha, né? E eu fui lá para perguntar se tinha chegado um papel e disse que não. Certo. Sem mais perguntas, Excelência? O jurado tem alguma pergunta a fazer para ela, para a testemunha? Posso dispensá-la? Só está dispensada, senhora. Senhores, teria o Aquino agora, a testemunha do MP, mas, como ela disse, já é falecido. Vamos ouvir a testemunha da defesa, Antônio Albuquerque Guedes. Traga uma Excelência, a defesa desiste das testemunhas. Desiste? Desiste. Então avise as testemunhas lá que a defesa desistiu. Vamos ao interrogatório. O senhor vai conversar com ela em Vou, particular? Excelência, num instante. Então vamos suspender 5 minutos para que a defesa converse com a ré em particular antes do interrogatório dela. Bom dia. Vamos retomar nosso julgamento. Seu nome completo? Rosana Ferreira Guedes. Dona Rosana, eu vou ler aqui a denúncia que tem contra a senhora, em seguida nós vamos falar sobre isso, tá? Tá bom. A senhora foi denunciada, dona Rosana, no dia 6 de agosto de 2009, pelos seguintes fatos. Segundo o inquérito, no dia 22 de julho de 2007, por volta das 11 da noite, a senhora desferiu uma facada contra a vítima Carlos Felipe Monteiro Cabral, causando-lhe a morte. No dia e hora em comento, a vítima estava com alguns colegas ingerindo bebida alcoólica em sua casa. Foi quando a senhora, Rosana Ferreira Guedes, companheira da vítima, colocou um CD, o qual repetiu 3 vezes uma música que remete à lembrança de seu ex-namorado. Após ouvir a música, a senhora retirou o CD do aparelho do som e quebrou o CD, né? Nesse momento, a vítima e a senhora começaram a discutir. E no calor da discussão, a senhora quebrou o cordão da vítima. Ambos passaram a se empurrar, indo para o interior do imóvel. Em seguida, os amigos das vítimas ouviram a senhora pedir desculpa para Carlos Felipe. Entretanto, não sabia por quê. Logo depois, a vítima veio em direção aos amigos, dizendo: ela me furou, não me deixa morrer. A vítima apresentava um ferimento à altura do peito. Os amigos da vítima tentaram socorrê-lo, contudo, a vítima evoluiu a óbito antes de chegar ao hospital e a senhora fugiu do local após o acontecido. Com isso, o Ministério Público entende que a senhora praticou o crime de homicídio e deseja que a senhora seja trazida aqui a julgamento nesse tribunal do júri. Dona Rosana, a senhora está aqui para falar sobre isso. A senhora não é obrigada a falar. Fala o que quiser, se quiser. Se quiser ficar calada, pode ficar. É um direito seu. Me diga uma coisa. A senhora é casada, solteira, amigada? Eu sou amigada. Tem filhos? Eu tenho um filho, Qual a idade dele? 20 anos. E esse filho não é com o seu companheiro atual, né? Não. Tá. A senhora estudou até que série? Até a 3ª série. Sabe ler e escrever? Sim. Qual é a sua profissão? Eu trabalho com roça, mas no meu documento está como pescadora. Prestadora? É. Prestadora de quê? Pescadora de... Ah, pescadora, É. de prestadora, desculpe. Pescadora. Tá. A senhora responde a algum outro processo criminal fora este? Não. Tá. Isso. Bem, sobre esses fatos aqui, que a senhora teria matado o rapaz após uma discussão, o seu companheiro à época. O que é que a senhora tem a dizer? A senhora não é obrigada a falar, fala o que quiser. Se quiser ficar calada, pode ficar. É um direito seu. O que é que a senhora tem a dizer? Olha, eu quero falar, contar o que aconteceu. Né? Pode contar. A gente foi
E antes de acontecer isso, a gente foi fazer uma visita para a mãe dele. Ela não morava lá, ela não estava morando lá. A gente foi fazer uma visita para a mãe dele e eu sempre fui doente de estar sangrando. E nesse dia eu estava sangrando muito e estava com febre, né? Nós viemos de lá e ele já estava chateado comigo, bravo comigo, porque eu estava sangrando. E quando eu sangro, eu passo meses sangrando. Aí nós viemos para casa, chegou lá na casa, aí ele saiu, ele foi beber. Eu fiquei lá na casa. Veio um amigo dele e perguntou por causa dele. Aí eu falei, olha, eu não me lembro o bar que ele estava, o nome, né? Aí nesse dia eu falei para ele, ele falou, me leva lá, eu levei. Ele, Só um parênteses. Ele tinha quantos anos na época? eu não estou lembrada quantos anos. A senhora tinha quantos anos? Eu não lembro se eu tinha 19 ou 18. Ele era mais novo que a senhora? Ele era mais novo, mas eu não sabia porque ele sempre foi maior do que eu. Tá, continue. Aí eu fui e ele viu passar com esse amigo dele. Quando eu cheguei de volta, ele já estava lá bebendo. Aí eu entrei para dentro do quarto, porque era a sala e a cozinha. Eu fiquei lá dentro do quarto. Aí eles ficaram bebendo lá para fora e utilizando o uso de droga. Eu não sabia que era droga, porque eu nunca tinha visto na minha vida isso, droga. Aí estavam assim em cima da mesa da mãe dele lá na sala, e o fogão ficava na sala. Aí ele botou esse CD. E antes de eu ficar com ele, o meu namorado era amigo dele, e ele viu ele oferecer essa música para mim, numa festa, né? Aí ele botou, ele falava que eu lembrava do meu ex-namorado. E eu estava para dentro do quarto. Eu peguei, vim, saí e quebrei o CD. Aí ele botou o outro com a mesma música, eu fui e quebrei o CD. Aí os amigos dele começaram a falar, dá porrada nessa vagabunda. Isso não vale nada, dá porrada nela. Aí ele veio para cima de mim, me deu um soco, eu caí por cima do fogão. Aí eu fui direto com a mão na faca. Foi na hora que ele veio me dar de novo e atingiu o peito dele. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu tinha apanhado, eu tinha deixado ele fazer o que ele quisesse comigo. Perguntas do MP. Dona Rosana, a senhora quer aguardar um pouquinho ou a senhora consegue continuar? Não consigo. Dona Rosana, a senhora convivia com ele há quanto tempo? Fazia, eu acho, uns 3 meses. A senhora tinha um filho, à época? Tinha um filho. Morava com você? Morava, mas só que a minha mãe, como ele não gostava, a minha mãe pegou meu filho para criar. Estava convivendo com a sua mãe, seu filho. A senhora pode tomar sua água que eu aguardo, fique à vontade. Antes desse episódio, desse dia, a senhora já tinha se desentendido com ele, alguma coisa assim? A senhora tinha um relacionamento com ele, como se diz, harmônico, ou vocês viviam brigando? Olha, ele tinha muito ciúme de mim. Muito ciúme mesmo. Nós já tínhamos brigado, mas não tinha chegado a esse ponto dele me bater assim. Nesse dia específico, ele lhe bateu? Me bateu. Aonde? Ele me deu um soco na cara e me deu um empurrão, caí por cima do fogão. E ficaram marcas disso? Ficou. E a senhora foi na polícia para levar? Não. Para poder fazer exame e tudo? Não. Por que a senhora não foi? Porque eu estava desesperada e eu vi o sofrimento da minha mãe. Minha mãe ficou desesperada. Não era nem... Eu queria me entregar, não era nem por causa disso. É porque eles invadiram a casa da minha mãe, quebraram tudo. E meu medo era deles fazer alguma coisa com meu filho ou com a minha mãe. Eles quem? A senhora falou eles quem? Os amigos dele e a família dele. Seria quem esses amigos? A senhora sabe dizer o nome? Eu não sei lhe dizer o nome.
Nesse dia que aconteceu, a senhora disse que eles estavam, quando a senhora retornou, eles estavam na sua casa, usando drogas. Quem é que estava lá, senhora? Eles eram 4. Era o Felipe e esses 3 amigos dele que eu servi de testemunho. A senhora sabe o nome deles? Não me lembro. Nem apelido? Não. Eles não eram de conviver assim diariamente lá na casa, nesse dia que eles estavam lá. Certo. Consta aqui no processo uma informação de que a senhora e ele foram para dentro do quarto e de lá ele veio furado. Não. Como foi? Onde foi que O aconteceu fogão ficava na sala, que a casa era pequenininha, o fogão ficava bem na sala e ele estava sentado no sofá. Ele estava vendo tudinho que estava acontecendo. Eles viram tudinho que aconteceu. Então não foi dentro do quarto sem ninguém ver o que aconteceu? Não, não foi. Não foi? Não foi. Certo. E consta também alguma informação aqui que a senhora teria pedido desculpa e teria saído. É verdade isso? É verdade. É verdade. E a senhora saiu para onde? Eu fiquei lá, eu queria levar ele para o hospital, eles não deixaram. E aí eu fiquei dentro da casa. Eles levaram. Aí eu corri, depois que eles saíram, eu corri para a casa da Lene, de uma vizinha que tinha lá. E quando a senhora soube que ele faleceu? Eu queria ir lá, só que ela falou, não vai, que eles vão te matar. Foi por isso que eu não fui. Eu sou mãe, eu sei que a mãe dele sofre. Que se eu pudesse voltar atrás, eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu tinha apanhado, eu tinha deixado ele fazer o que fosse, porque eu já sofri tanto. Eu e minha mãe, minha família. Após a senhora ter desferido esse golpe de faca com nele, a senhora disse que foi para casa da sua mãe. E depois, a senhora ficou morando em Belém, a senhora... Não, a minha mãe teve que vender a casa dela, porque não era mais seguro ela ficar lá, porque aí já tinham ido lá. E a minha mãe teve que morar para o interior. E a senhora foi para onde? Eu fui embora para o interior também. Que interior é esse? E eu fui para Oeiras do Pará. E de lá a gente tem um sítio. Certo. Eu vou lhe pedir para a senhora me descrever como foi que aconteceu esse momento que a senhora atingiu ele com a faca. Essa faca estava onde? Tava numa perna manca atrás do fogão, assim, no lado do fogão, assim. E a senhora pegou essa faca em que momento? Na hora que ele me deu o soco, que eu caí por cima do fogão. Eu caí assim e a minha mão foi direto na faca. Foi na hora que ele veio me bater de novo. Aí a faca atingiu o peito dele. Mas nenhum momento eu levei a faca para me furar ele. Nenhum momento eu fui em cima dele. Quantos golpes a senhora deu nele? Nenhum. Foi somente esse aí que atingiu, que na hora que ele veio me bater, atingiu ele. A senhora sabe onde atingiu esse golpe que a senhora deu nele? Não. A senhora não sabe que foi no coração? Eu só sei que a Lene falou que tinha tinha atingido o coração dele. Quem lhe falou? A Lene, essa moça que eu fui lá para casa dela. Certo. A senhora sabe se ele faleceu no local ou se faleceu no caminho? Não, Você faleceu no hospital? não sei. Depois disso, a senhora teve contato com essas outras pessoas que Não, estavam presentes lá? não. A senhora disse que eles estavam usando droga. Seu namorado usava droga? Usava. Que droga que ele usava? Olha, eu não sei lhe falar o nome, porque eu nunca tive esse contato assim com droga. Eu só sei que era tipo umas folhinhas secas, assim, e um pó assim branco. Eu não sei lhe falar o nome, que eu nunca tive contato. E bebendo, eles estavam, senhora? Estavam. Bebendo o quê?
Eu não sei se era cerveja, eu não me lembro, não me lembro assim mesmo de muita coisa assim. Eu nunca esqueci, assim, das coisas que aconteciam mais assim, desses fatos assim da bebida, o que era bebida. Que horas foi isso, senhora? Também não me lembro que horas era. Eu sei que já era noite já. Mas assim, tarde da noite, de madrugada? Não era muito tarde. Excelência, sem mais perguntas. Sim, sem mais perguntas. Defesa. Dona Rosana, essa vizinha Lene que a senhora diz, ela lhe aconselhou a não ir até o posto porque ela achava que as pessoas iam lhe agredir lá. Sim, A senhora tem ideia de por que ela achava isso? Não. porque ela foi lá. Ela Foi lá. Ela mesma foi. Foi. E ela viu que as pessoas queriam lhe agredir. Sim. Ela falou, Rosana, corre que eles venham. Eles falaram que vão te matar. Certo. E aí, como não encontraram a senhora, foram até a casa da sua mãe, Sim. invadiram a casa da sua mãe. Sim. Que é esse endereço aqui do Jardim Havaí, que consta no processo. Era Sim. a casa da sua mãe. Aí de lá a senhora precisou ir para Oeiras. Sim. A senhora mora em Oeiras até hoje? Sim. Veio só pro julgamento? Sim. Chegou alguém procurada, a autoridade policial, que a senhora saiba de ter ido atrás da senhora para pegar depoimento, para tentar lhe prender em algum momento? Em Oeiras, eu fui presa uma vez. Eu fiquei uma semana presa, que era desse caso. Quando foi isso? Eu não me recordo a data, mas já faz muito tempo. Porque esse fato aconteceu faz muito tempo. Né? Foi logo que eu fui daqui, que eu fui presa. Certo. Essas pessoas que estavam lá na companhia do Carlos Felipe, eles é que incentivaram ele a Sim. bater na senhora? Sim. Nenhum deles fez nenhuma menção de lhe defender na hora? Não. De separar Não. o Carlos Felipe da senhora? Não. A senhora já disse, né, que ele tinha muito ciúme. Sim. A senhora sabe por que ele tinha todo esse ciúme? Era da natureza dele? E antes de eu ficar com ele era meu amigo do meu ex-namorado. E ele ia sempre na festa com a gente. E ele viu esse meu ex-namorado oferecer essa música para mim. Né? Aí desde aí, quando nós ficamos juntos, ele ficava com ciúme. Mas eu nunca fui de sair, de trair ele. Nunca. Certo. Essa música, esse CD lá, quem botou foi ele no dia? Sim, foi ele que colocou o CD. Certo. Era o que? Era uma provocação que ele estava fazendo para a senhora, Sim. para brigar? Era. Certo. Além dele fazer isso, ainda chegou ele a lhe ofender ou foi só os outros rapazes que lhe Só ofenderam? os outros rapazes que falavam para ele me bater. Bate nessa vagabunda, isso é uma vagabunda, isso. Certo. Sem mais perguntas, Excelência. O jurado tem uma pergunta a fazer para Ré? Muito bem, senhores. Marcão, vê se o lanche já chegou. Por favor. Já? Algum jurado gostaria de ir ao toalete? Marcão, se tiver aí, manda servir com urgência, por favor, para a gente começar os debates.
Fernandes, as saudações desta tribuna do Ministério Público. Senhores oficiais de justiça, enfim, todos aqueles que fazem esta sessão ser possível, familiares da vítima, que hoje eu vejo aqui a mãe, a irmã da vítima presente, familiares da acusada também que estão presentes, senhores jurados, senhoras juradas, enfim, todos aqueles que nos assistem, seja presencialmente, sejam diante da rede mundial de computadores. Antes de iniciar a falar especificamente sobre esse processo, nós precisamos balizar o nosso raciocínio, trazer o nosso raciocínio para algumas situações que são muito importantes. Importantes porque, como sempre se diz, neste tribunal do debate, neste tribunal da defesa da vida, nesta tribuna da defesa da vida, nós temos algumas regras, algumas amarras, algumas realidades que um membro do Ministério Público sempre é obrigado a respeitar antes de trazer e fazer seu trabalho na defesa da vida, na tribuna da defesa da vida. E essas regras são as regras da lei, as regras da Constituição Federal, as regras do Código Penal, as regras do Código de Processo Penal, enfim, todas as regras que fazem possíveis um julgamento acontecer. E quando se fala que um Ministério Público é o fiscal da lei, se fala por quê? Porque o membro do Ministério Público, independente mesmo até da vontade do juiz e da defesa, ele tem o dever de que quando haja algum equívoco ou algum conflito com a lei, independentemente de qual seja esse resultado, de ele se manifestar em favor do cumprimento da lei. Então, o membro do Ministério Público, o promotor de justiça, a instituição, tem vários compromissos. Assim como Vossas Excelências fizeram um juramento no início, nós também fizemos o nosso. E o nosso juramento diz que a gente deve lutar por justiça, mas que a gente tem um conjunto de regras. Que essas regras, que são as regras do jogo, têm de ser seguidas. Essas regras, elas não podem ser burladas. Como vai, Excelência? Tudo bem? Prazer em revê-los. Essas regras não podem ser desrespeitadas, porque elas são uma segurança da sociedade. Elas não são uma segurança da ré, elas não são uma segurança da vítima, dos familiares. Eles são uma segurança da sociedade. E que segurança é essa? É que se você só pode realizar um processo diante de provas. Que você só pode realizar um processo garantindo a defesa daquele que está sendo acusado. De que você não pode fazer uma acusação sem você ter a certeza e a segurança do que aconteceu. Mas principalmente, que você não pode julgar e nem trazer a julgamento uma pessoa que pode, olha só o que eu estou falando, pode ser inocente. Se há alguma dúvida que aquela pessoa é inocente, nós não podemos fazer esse julgamento. E quando eu falo isso de uma maneira muito tranquila, porque o nosso papel não é ser um acusador, como muitas pessoas pensam, quando eu falo isso de uma maneira muito clara para Vossas Excelências, inclusive me dirijo à família da vítima falando dessa forma, é que eu lamento com toda a minha experiência de trabalho, lamento com toda a minha experiência de vida, que uma vida se perca e a gente não consiga, pelas regras do processo, fazer justiça àquela vida que se perdeu, ou que a gente não consiga
realmente o esclarecer o que aconteceu naquela data. Neste caso, jamais ninguém irá repor a dor desta mãe e desta família que perdeu o seu ente querido, que tinha apenas 15 anos, era um jovem, era um adolescente. Tinha ainda uma vida inteira pela frente, poderia construir uma família, poderia errar e deveria errar como todos nós erramos e vamos construindo a nossa vida nesse caminho para tentar, ao final da vida adulta, se ter consciência de que seguimos ou tentamos seguir um caminho certo. Mas o fato é que este processo ele ocorreu num ambiente em que apenas 5 pessoas sabiam o que aconteceu e podem nos dizer e dar a garantia para esse membro do Ministério Público do que aconteceu. A acusada estava lá presente, a pessoa que faleceu, a pessoa pranteada, que é aquela mãe, isso emociona qualquer um de nós, nunca vai conseguir curar a perda dessa filha, desse filho. Eu acho que eu nunca tive essa experiência, mas não quero ter. Acho que a pior dor de uma vida é uma mãe ou um pai ver o seu filho falecer. Isso é uma das piores dores, né? E me lembro agora de uma passagem, Dr. Rafael, que é muito curioso. É que quando a gente perde a nossa esposa ou nosso esposo, a gente é viúva ou viúvo. Quando a gente perde o nosso pai, a gente é órfão, né? Mas na língua portuguesa não existe essa palavra para dizer, para tentar caracterizar a dor de um pai ou de uma mãe quando perde um filho. Essa palavra não existe. O que é uma mãe que perdeu um filho? Essa palavra no português não existe. Que é justamente para não conseguir apagar ou dar um rótulo que venha adjetivar uma dor que é imensurável, incomensurável, melhor dizendo. O que devemos observar então é que neste cenário, daquele dia, que foi exatamente em julho de 2007, 11 horas da noite mais ou menos, apenas essas pessoas estavam nesse ambiente. E essas pessoas, segundo, na época da investigação policial, relataram que estavam bebendo, sim, não se fala em drogas, quando a vítima começou a se desentender com a acusada por uma música que fazia, né, lembrança a um ex-namorado dela. Aquelas pessoas que eram amigas da vítima diziam que foi ela que colocou a música e ela diz que foi ela que colocou a música. O fato é que, pelo ciúme naquele momento, aquela provocação, eles se desentenderam, segundo consta da versão dela e da versão das outras testemunhas na época do inquérito, e que teriam ido para o quarto e de lá ele já viria ferido no coração. Eles dizem que realmente essa senhora pediu desculpa e saiu. É essa versão que foi feita ali no inquérito naquela época. O que se pôde apurar de concreto nessa versão que nós tivemos, né? Essas testemunhas, só apenas uma veio a juízo, apesar de não serem chamadas, que era o senhor Aquino, que hoje é falecido. E diante do depoimento que o senhor Aquino deu diante do juiz, isso eu preciso ter toda a transparência com vossas excelências, porque esse infelizmente é o meu trabalho, mesmo que isso seja uma versão que doa na família da vítima. O senhor Aquino não falou, nos deu uma versão muito coerente. Ele dizia que até nem sabia a data de que ele tinha nascido. O senhor Aquino respondia, era condenado por um outro processo e estava sob monitoramento eletrônico, e ele dizia que ele tinha sido absolvido. Então, o depoimento dele não é um depoimento que a gente chama consistente, que a gente possa sentir uma segurança no que ele está falando, diante das contradições do que ele apresentou. Os outros dois não chegaram a vir a juízo, nós não conseguimos renovar essa prova de juízo, nós não conseguimos, como se diz, dentro da regra e do processo, fazer que essa prova fosse submetida à ampla defesa e ao contraditório, para que nós verificássemos se realmente se confirmava aquilo que foi dito durante a investigação. O fato é que, diante do juiz,
nós só tivemos a versão da mãe da vítima, que merece todos os nossos sentimentos, todos os nossos respeitos, a quem eu conheci hoje e inclusive já conversei com ela sobre algumas consequências que podem ter esse processo. Mas o fato é que nós temos duas versões neste processo. Uma versão que contam que eles entraram no quarto, que discutiram. Segundo essa versão, que desfavorece, é de que eles não teriam se batido, né, e sim discutido, e que essas pessoas que estavam lá não teriam visto o momento que ela esfaqueou, no momento que ela furou, no momento que ela deu golpe na vítima. Então, surge daí uma outra versão, que aí nós precisamos trabalhar com a lógica. Se as pessoas que estavam fora da casa não ouviram discussão ou baterem nela, e que, segundo eles, teriam separado se tivessem feito isso, eles também não viram o que aconteceu lá dentro da casa. Não viram se a vítima fez menção de bater, e nesse ímpeto ela pegou a faca e deu um golpe nele. Não viram se realmente ele bateu nela. E, enfim, nós não temos algo sólido, seguro, hoje, para dizer que ela está mentindo. Nas palavras dela, algumas situações se verificam que são mentirosas. A primeira, que poderia ser que a vítima, os outros estivessem consumindo drogas. A vítima não estava. A vítima estava bebendo. O laudo de exame cadavérico que Vossas Excelências têm aí, eles só indicam a presença de álcool, eles não indicam a presença de substância entorpecente. Então pode ser que os outros estivessem usando realmente droga, mas a vítima não estava. Isso está provado. Que a vítima estava bebendo, estava, porque o laudo comprova, e isso é uma prova técnica pericial que independe de interpretação de qualquer testemunho. Mas o fato é também que não é muito crível essa versão de que a vítima caiu por cima dela e por isso se furou na faca que estava na sua mão. Isso não é lógico, não é provável que isso tenha acontecido. Também não é algo que a gente vá acreditar em qualquer situação. Mas neste caso, se realmente ele bateu nela ou se fez ameaça de bater nela e ela o furou, com um golpe só, numa região letal, nós sabemos, mas não temos como dizer se isso aconteceu ou se não aconteceu. Há uma carência total de provas em que eu fico somente com a versão da mãe, que não estava presente e ouviu comentários de outros, e de uma testemunha que veio em juízo e realmente mentiu de uma forma descarada. Então a gente não pode saber qual é o ponto que ela está mentindo e qual é o ponto que ela não está mentindo. Essa testemunha até inclusive foi, hoje pode-se informar a excelência, que foi assassinada, né, por, enfim, uma vida desregrada, uma vida que realmente não é uma vida adequada para que a gente pudesse verificar. Então, excelências, o que se tem hoje de concreto é uma dúvida, e vejam bem, é uma dúvida razoável, de que essa senhora matou o rapaz, não há dúvida. Mas se matou em legítima defesa, é muito possível, é provável, nós não temos como dizer que ela está mentindo. Num cenário de que 4 homens e ela sozinha numa casa, é possível sim que isso tenha acontecido. E mais adiante, há uma demonstração dela de que não estava naquele ímpeto de matar porque foi só um golpe. Em regra, quando a gente tem a ânsia num crime passional de matar alguém, a gente faz 1, 2, 3, 4. Eu já fiz homicídios que mulheres deram 18 facadas no homem e vice-versa. Quando o crime é para matar por causa do amor, ou da negativa do amor, ou pela traição, aquela ânsia passional de matar, geralmente são crimes que têm característica muito violenta. Então, se ela queria matá-lo, se ela queria lesioná-lo, ou se ela queria se defender, isso, infelizmente, o Estado não conseguiu comprovar. E a regra que eu falava do início é que nessa situação nós temos de pedir absolvição, porque na dúvida nós não podemos levar uma pessoa a um cárcere e pagar uma pena, porque nós não temos segurança de que ela cometeu. Erros que ela cometeu,
Se ela realmente foi agredida, levou um soco, como ela disse, ela deveria ter comparecido na polícia para fazer o exame. Mas segundo ela, ficou constrangida, foi ameaçada pelos outros. Eu não tenho como dizer se ela está mentindo ou não sobre isso. Mas o que eu tenho de muito claro neste processo é que nós não conseguimos provar se ela está mentindo. Nós não conseguimos provar se realmente esses rapazes incentivaram que batessem nela e ela deu um golpe apenas para se defender, que pela fatalidade, pelo local, atingiu o coração e foi um golpe fatal. O fato é que, de lá, diante desta data, vamos buscar várias versões possíveis. E quando se tem várias versões possíveis, não se pode correr o risco de condenar alguém que pode ser inocente. Não se pode correr o risco de condenar alguém que se não tenha provas. Esse é o papel do Ministério Público também como fiscal da lei. E eu, pela minha conduta, e eu falo em meu nome pessoal, posso errar. Mas toda vez que eu vier aqui à tribuna, eu venho defender uma tese em que eu tenha segurança e convicção daquilo que eu estou fazendo. Por responsabilidade, não com essa senhora. Responsabilidade com a sociedade. E essa sensação de impunidade que pode ficar, ela tem como se corrigir. Se corrigir se nós descobrirmos novas provas que venham a demonstrar que o que aconteceu não foi o que esta senhora disse, que ela não estava agindo legítima defesa. Mas neste caso específico, inclusive, mesmo que eu não viesse à tribuna defender essa tese, o próprio colega que atuou nesse processo, acompanhou esse processo, que não fui eu, já tinha pedido a absolvição dessa senhora por ausência de provas. O doutor Reginaldo já tinha feito isso, exatamente porque ao final ele via que não havia provas e a única testemunha que veio confirmar ou não a versão do que aconteceu era uma testemunha que não tinha credibilidade, era muito contraditória, muito incoerente na sua fala e, enfim, uma insegurança muito grande para que nós pudéssemos pedir a condenação. Então, um outro colega que também já atuava, havia já pedido que essa senhora fosse absolvida. Eu tinha a expectativa de hoje de ter mais testemunhas para poder inquirir e ver se nós poderíamos ter uma outra versão que se não fosse a versão dela. Infelizmente, nós não temos. Então, diante desta realidade, quando eu digo infelizmente, não é lamentando. Diante dessa realidade, nós temos de ter responsabilidade em defender a vida, sim, de todos aqueles que faleceram e foram assassinados, mas defender também o réu em que se tenha dúvida do que aconteceu, que não se tenha provas suficientes. Desta forma, senhoras e senhores, eu peço que Vossas Excelências, no terceiro quesito, no primeiro, se uma pessoa faleceu, lógico que aqui está o laudo, Vossas Excelências devem dizer sim, especialmente a jurada que nunca participou, quando o juiz perguntar a Vossas Excelências se no dia 22 de julho de 2007, Carlos Felipe Monteiro Cabral faleceu em razão das lesões que foram causadas e descritas no laudo de lesão corporal, laudo cadavérico, melhor dizendo, devem dizer que sim, porque a pessoa faleceu e não vamos negar o absurdo, o óbvio. Se foi ela que cometeu o crime, ela confessa, devem dizer que sim. Agora, no terceiro quesito, quando o juiz perguntar se o jurado absolve a ré, devem dizer que sim, nesse caso, porque nós não temos provas para dizer do que ela está mentindo. E, em segundo lugar, nós não temos provas para negar de que ela agiu em legítima defesa. E, em terceiro lugar, de que na dúvida, e quando essa dúvida é uma dúvida razoável, nós não devemos condenar uma pessoa e levá-la ao cárcere, porque, enfim, isso não é fazer justiça, porque justiça, para a nossa realidade, ela tem de ter regras, ela tem de ter seguranças e garantias, porque senão nós daqui a pouco estaremos fazendo justiça com as próprias mãos, e não é isso que uma sociedade, um Estado democrático do direito prevê para uma evolução e para que nós tenhamos uma sociedade justa e solidária. Desta feita, Excelência, acredito que
Dr. Cláudio não se encontra, mas que Vossa Excelência fique à vontade para fazer o seu trabalho. Muito obrigado. Então vai. Sob a presidência do Dr. Cláudio Hernandes, a quem eu vou saudar hoje na pessoa da doutora Claudete, já que ele não está aqui momentaneamente. Muito bom dia a todos os servidores e membros do Tribunal de Justiça que participam da realização da presente sessão. Muito bom dia também, doutor Murrieta. Uma satisfação estar aqui mais uma vez com Vossa Excelência debatendo esta causa. Muito bom dia a todos os presentes na audiência, familiares de vítima e acusada. Muito bom dia, senhoras juradas. Muito bom dia, senhores jurados. A discussão da nossa causa, como as senhoras e os senhores puderam perceber, ela é extremamente simples e tranquila. O raciocínio do Ministério Público é tecnicamente perfeito. Então, eu realmente, na data de hoje, poderia aqui simplesmente vir e ratificar em tudo o raciocínio do Ministério Público, porque é a solução jurídica apropriada para esta causa. Não há elementos que permitam o julgador, ao tribunal do júri, tecnicamente falando, decidir no sentido da condenação da acusada, porque não existe prova de que ela não tenha agido em legítima defesa. Como, inclusive, já foi até debatido em ocasiões passadas, em que talvez alguma das senhoras, algum dos senhores tenham estado presentes, não é obrigação do acusado provar, por exemplo, que ele tenha agido em legítima defesa, até porque essa prova pode eventualmente se tornar impossível. É preciso demonstrar, diante das circunstâncias do fato, que o caso não se trata também de uma situação de excludente. E no caso vertente, isso não foi possível, porque pela própria forma como o fato é relatado, ele encaminha o raciocínio no sentido da legítima defesa. Existe nesse caso, apesar dessa falta de provas muito forte nele, falta de provas, inclusive, que nós devemos imputar mais do que qualquer coisa as testemunhas do fato, que são pessoas que estavam presentes no local, conhecem e sabem da existência do processo, têm informação, têm um local de residência conhecido e não vêm porque não querem. Como nós vimos aqui no depoimento da mãe da vítima, eles foram cientificados e o único que quis em algum momento vir, praticamente conduzido inclusive, só veio porque realmente não teve opção, foi o senhor Aquino, que hoje já até é falecido. Então é por falta de cooperação das testemunhas que existe a falta de prova. Mas dentro daquilo que é possível estabelecer, esse caso ele retrata de uma maneira muito clara a situação de legítima defesa da acusada Rosana. Por quê? Vejam, este caso, ele é uma situação de violência doméstica contra a mulher. Em alguns casos eu vou aqui dar um desconto por se tratar de um processo bem antigo, embora a acusada ainda seja uma pessoa jovem, mas é porque realmente quando esse fato aconteceu ela mal tinha alcançado a maioridade, mas a verdade é que esse fato ele já tem mais de 15 anos de ocorrido, já está caminhando na verdade para 20, e faz muito tempo que ele aconteceu, então era um contexto diferente, mas a realidade é que é uma situação de violência doméstica contra a mulher, sim. E a dona Rosana, ela foi, pelo próprio relato da denúncia, vítima de uma situação de violência doméstica. Porque o que é que acontece? Ela estava num relacionamento com Carlos Felipe, a vítima. Viviam maritalmente ali, ainda que por um período de tempo relativamente curto. E obviamente existia no relacionamento deles um problema de ciúme. Por que se afirma isso? Ora, a própria denúncia afirma, e todas as pessoas que foram ouvidas concordam, que entre eles dois houve um desentendimento na data do fato, por conta de uma determinada música, que eu nem me dei o trabalho de perguntar para não dar mais importância para esse fato do que ele merece, essa curiosidade mórbida, mas, por conta de uma determinada música,
houve uma crise de ciúme entre esse casal, que gerou uma briga, e dentro dessa briga surgiu a lesão que veio a provocar a morte do Carlos Felipe. Por que eu digo que isso é uma situação clara de violência doméstica? Porque vejam, quem era a pessoa que tinha o ciúme? Era a Rosana? Não. A pessoa que tinha ciúme era o Carlos Felipe. Por que eu afirmo isso? Porque, ora, todas as pessoas concordam, e se tem algo com que todas as pessoas concordam nesse fato, é de que o motivo da briga é porque a Rosana supostamente lembraria do antigo relacionamento, de um ex-namorado, quando ouvia esta dita música que foi executada no dia. Ora, se o antigo namorado que gerava o ciúme era o antigo namorado dela, a pessoa que tinha o ciúme, obviamente, era o Carlos Felipe. Quando eu li a denúncia pela primeira vez, eu estranhei, porque lá consta que quem teria colocado a música e depois quebrado o disco de onde a música tocava teria sido a Rosana. Eu achei um comportamento um pouco estranho, porque, afinal de contas, por que ela vai colocar a música e depois quebrar? Faz tanto sentido, né? Mas, enfim, não é impossível, vamos continuar estudando o processo. Mais adiante, no entanto, eu verifiquei que essa não era uma versão incontroversa, não era o que todo mundo dizia. Depois ficou muito claro, quem colocou esta música para tocar, pelo menos a princípio, foi a pessoa do Carlos Felipe. Eu não vou dizer que foi algo proposital que ele fez, pode ter sido proposital, sim. Não vou, no entanto, afirmar que foi proposital. E ela, quando escuta a música, tira o disco. Pode ter quebrado o disco, pode não ter quebrado o disco, pode ter pedido para tirar. Mil situações podem ter acontecido. Fato é que ele quer escutar a música e a Rosana não quer que a música seja ouvida. E por que isso acontece? Aqui eu deixo falar a minha experiência de defensor público. Inclusive coisas que aprendi no convívio. Né? Me lembra muito nosso querido promotor de justiça, hoje já aposentado, doutor Mário Brasil, que ele sempre dizia, né, nesses casos de violência doméstica, como às vezes o marido que pratica, né, a violência, que pratica a agressão, que tem o ciúme patológico, como ele utiliza dessas coisas mesquinhas para assediar, para perseguir a sua esposa, a sua companheira. É justamente por meio desse tipo de comportamento. Ele coloca a música para dizer, olha, a música que te lembra do homem com quem tu tinhas um relacionamento. E usa isso como forma de humilhação daquela mulher. Quando eu observo esse caso, é exatamente isso que eu percebo no comportamento de Carlos Felipe. Não sei se já no momento em que ele coloca a música, ou se depois que alguém chama a atenção dele, ou se no momento que ele percebe o incômodo da Rosana, mas ele ali insiste nesse comportamento, porque o que é que ele quer? Ele quer, na frente daqueles amigos dele, humilhar a pessoa da Rosana, mostrar que, olha, eu sou melhor do que aquele outro homem com quem tu tinhas um relacionamento. Eu é que mando aqui, eu faço o que eu quiser e tu tens que aceitar qualquer comportamento que eu tenha. É um exercício de força com relação à pessoa dela. É, como eu digo, um momento em que ele começa já a ofender, a humilhar a pessoa dela, desrespeitar a pessoa dela. E assim ele faz. Ela fica, na verdade, incomodada, mas vejam, ela não dirige violência para ele, ela não dirige violência para nenhuma das pessoas que estão na companhia dele. Outros 3 homens que estavam com ele bebendo naquele momento. Possivelmente até usando outras substâncias, nós não sabemos, mas estavam lá com ele. Ela, a única coisa que ela faz é não querer ouvir aquela música. Por que ela não quer ouvir a música? Ela mesma explica. Essa era uma música que era motivo de desavença, era motivo de atrito para o casal. Ela já sabe que o Carlos Felipe, quando escuta aquela música, é o prenúncio de uma agressão, é prenúncio de uma perseguição, é prenúncio de uma crise de ciúme que vem logo em seguida. Então ela não quer que ele escute a música. E ela faz o que ela pode, então ela se dirige para ali para não
continuar naquele comportamento. Ela não vai até ele para brigar, ele vai até a pessoa dela para brigar. E mesmo o Arquino, no depoimento completamente confuso que ele dá, e é muito confuso mesmo, o doutor Reginaldo, ontem à noite, ainda assisti mais uma vez o depoimento do doutor Reginaldo, ele sofre muito para tentar entender o que ele fala, porque ele diz assim, o depoimento é mais ou menos no sentido de ele dizer assim, não, a música estava tocando, aí a Rosana quebra o CD e o Carlos Felipe vai em cima dela. Aí o doutor Reginaldo pergunta, então teve um desentendimento? Não, não foi desentendimento. E ele diz, então, o doutor pergunta, e foi o que então? Não, não foi nada. Mas ele foi para cima dela? Foi para cima dela. Então como é que não foi nada? É um depoimento realmente muito confuso. Porque fica muito claro que ele não quer reconhecer que o Carlos Felipe avança em relação a Rosana para que ela tolere a humilhação que ele está praticando com relação à pessoa dela. Nesse momento acontece já uma agressão da pessoa dele com relação à pessoa dela. Isso é relatado pela testemunha Arquino, isso é inclusive reconhecido pela própria mãe como sendo voz corrente, e há um desentendimento ali. Nessa hora é importante que a gente observe, embora se diga que ele tinha 15 anos, ele era jovem, ele era um adolescente, mas ele era um adolescente de 1,75 m de altura, segundo o próprio laudo pericial. Ele é um homem grande. Eu acho que eu aqui, com a ajuda do nosso púlpito, fico mais ou menos do tamanho que ele era. A dona Rosana, hoje já, com os seus 30 e tantos anos de idade, não chega nem perto dessa altura, dessa estatura, dessa complexão física. Eu imagino que na época ela tinha ainda menos robustez, ainda menos massa. Então como é que tipo de briga é essa? Que tipo de empurra-empurra é essa de um homem muito maior do que ela? Que capacidade física essa senhora tem de lutar com este homem? É nenhuma. Quando ele parte para cima dela, ele parte na certeza da agressão. E vejam, tanto a agressão foi forte que é dito, quebrou o cordão dele. A gente observa nesse momento que é sim ele praticando contra ela uma violência doméstica potente, vamos assim dizer. O comportamento dele nesse momento, nessa parte, é aceitável? É óbvio que não. Hoje em dia a nossa sociedade evoluiu muito. Eu tenho na minha vida uma memória muito, eu diria, triste. E quando eu era menino, porque quando eu era menino eu presenciei uma situação que hoje, por muita felicidade nossa, a nossa sociedade hoje repudia. O que aconteceu? Quando eu era garoto, uma vez eu acordei com um ruído da rua, barulho, uma coisa incomum, um domingo de manhã, cedo, 6 horas da manhã, alguma coisa assim. E um rumor, um som esquisito na minha casa. Eu devia ter meus 8 anos, 9 anos, garoto mesmo. E meu pai e minha mãe na janela, observando a rua, e eu fui lá, na minha curiosidade de criança, e olhei também na rua. E o que é que eu vi na rua? Eu via uma mulher, quando eu olhei, e é daquelas coisas que grava na nossa memória e não se apaga jamais. Eu me lembro dela, da compleição, ela usava uma bermuda e uma blusinha, cabelo, não chegava a ser um cabelo cacheado, mas ela tinha um cabelo cheio, volumoso, caída de joelho na rua, e atrás dela um homem, dos seus 30 e tantos, 40 anos de idade, com uma bermuda jeans, vamos dizer, um coletezinho também jeans, com um pedaço de madeira na mão. E eu olhei aquilo, não entendi, obviamente não entendi nada. Aquele homem com aparência de bêbada, e aquela mulher caída no chão com aparência suja. Eu olhei aquilo, ninguém falava nada, era só um som de pessoas cochichando. E aí a mulher levantou, como se fosse para andar, e ele bateu nela com aquele pedaço de madeira, na frente de todo mundo. Bateu nela. Pedaço de madeira, não chegava a ser uma perna manca, mas um pedaço de madeira grande. Também não era um cabo de vassoura. Pedaço de madeira mais ou menos como aquela haste que sustenta a nossa caixa de som. Bateu nela uma vez, ela continuou, ela andando devagar, não esboçava reação, não reclamava, não olhava para ele, ia andando pela rua, e ele vinha atrás, fumando um cigarro,
bateu nela uma vez, eles continuaram andando. Ele se aproximou dela, bateu nela de novo. Continuaram andando. Quando ele bateu nela a terceira vez, ela caiu de novo. Quando ela caiu de novo, é que os meus pais conversaram alguma coisa entre eles. Que eu nem vou aqui dizer para as senhoras e para os senhores, porque foi uma conversa que é um retrato daquele tempo, não é o retrato do tempo de hoje. Então foi uma conversa que hoje eu admito que não seria apropriada, mas eles concluíram na conversa deles que aquilo era uma situação entre aquelas duas pessoas e que ninguém deveria se meter. E ninguém falou nada, nem eles, nem ninguém da vizinhança. E esse homem com essa mulher atravessaram, só que eu tenha visto, uns 100 metros até sair da nossa visão, porque eles passaram na frente de casa, fizeram uma curva numa esquina e sumiram, desapareceram, para nunca mais saber o que aconteceu com eles. Mas esse homem passou esse trajeto todo batendo nessa mulher e ela ainda caiu mais uma ou duas vezes, só que eu vi. E isso era naquela época a realidade do casal decide as coisas entre eles e ninguém se mete na briga do marido com a mulher. Era esse tipo de agressividade que existia. E isso ficou assim gravado realmente de uma maneira indelével para mim, na minha consciência. Porque ninguém defende essa mulher? Porque ninguém fala nada? Depois, ao longo da vida, como deve ter acontecido com todas as senhoras, com todos os senhores, a gente compreende melhor. Né? De repente aquela mulher perdoa, de repente aquela mulher aceita, ou ela depende daquele homem por alguma razão, ela precisa aceitar aquela violência, porque às vezes até o sustento dela, o sustento de um filho, ou a vida dela depende disso. E ela faz um balanço, ela faz uma avaliação de que depois ele vai melhorar do que ele está sentindo e aquilo vai passar. Mas é realmente uma situação horripilante. E hoje em dia a nossa realidade ela é diferente. Eu não posso falar por todas as pessoas de toda a sociedade, porque a gente sabe que os seres humanos, né, cada cabeça é uma sentença, cada coração é de uma pessoa. Mas hoje, por exemplo, se a gente escuta, eu lembro, por exemplo, uma vez eu estava com a minha esposa em casa. E a minha esposa ela tem uma audição muito apurada, ela escuta muito melhor do que eu. Não sei porquê. Mas ela perguntou para mim, tu estás ouvindo barulho do apartamento vizinho? Eu disse, não estou escutando não, mas eu estou escutando alguma coisa. Vamos prestar atenção, porque a gente nunca sabe o que é. Aí eu disse para ela, não, se tu achas isso, vamos pelo menos sair do apartamento e vamos nos colocar aqui do lado da porta e ver o que está acontecendo, porque a gente não pode simplesmente ignorar esse tipo de situação. E assim a gente fez. Eu peguei, abri a minha porta, fui para o hallzinho e fiquei escutando. E realmente os vizinhos estavam ali falando alto no apartamento, para ser justo com eles. Né? Estavam falando alto no apartamento. Do que eu pude escutar, não posso dizer que eles estavam brigando efetivamente. Eu não ouvi nada quebrando, graças a Deus. Eu não vi ninguém pedindo socorro, graças a Deus. Mas eu estava preparado na minha consciência para, se eu ouvisse qualquer coisa que eu achasse que tinha uma mulher sofrendo violência ali, ligar para a polícia na hora. E isso é um comportamento meu para qualquer lugar. Se eu estou num bar, num show, num lugar público qualquer, eu sempre procuro atentar. E eu sei que não sou só eu, porque eu já vi outras pessoas em situação semelhante. Caso eu escute, vamos dizer, uma voz de mulher falando alto, alguém reclamando que foi puxada, que foi agredida, que foi agarrada, para ter o cuidado de que aquilo não aconteça, se eu puder evitar. E eu sei que muitas pessoas fazem isso, porque a gente tem até um caso famoso em Belém, um dentre vários, né, mas um que eu recordo bem do cidadão que agrediu uma moça com balde, e imediatamente várias outras pessoas que não tinham nada a ver com aquela história impediram que ele agredisse aquela moça.
E a nossa realidade atual é essa. Nós não podemos e nós não devemos tolerar a violência contra a mulher. Porque muitas vezes a mulher não pode se defender. Mas no caso da dona Rosana, isso não aconteceu. Aquelas pessoas ali, e é triste a gente ter que traçar esse tipo de reflexão, porque não agrada a ninguém, ainda mais a mim, eu considero algo completamente fora da minha característica, querer imputar um comportamento errôneo, um comportamento até criminoso para as pessoas no processo de defender. Mas no caso dela, isso é realmente muito evidente. Qual era o comportamento que esses 3 colegas do marido dela deveriam ter tido no momento em que eles veem o Carlos Felipe, que é muito maior do que a Rosana, partindo para cima dela? Só tem um comportamento que essas pessoas poderiam ter tido: separar os dois e, de preferência, levar ele, evitar que ele faça alguma coisa errada. Evitar que ele faça alguma coisa errada. Eles fazem isso em algum momento? Em nenhum momento eles fazem isso. Segundo o rapaz que foi ouvido, ele diz que não fez nada. A Rosana, quando ela relata, ela diz: não, ele fez sim. Ele estimulou o Carlos Felipe a me bater naquele momento, a me agredir. Eles estimularam. E eu acredito na versão dela, Porque como alguém pode presenciar uma agressão entre marido e mulher, ainda mais sendo uma pessoa amiga, e não fazer absolutamente nada, permitir que ele vá, que é esse o relato, eles foram para um outro cômodo, e a gente já não viu e não soube mais nada. Não é possível acreditar que essa pessoa de fato tenha feito isso. Ver as pessoas brigando, ver ela se dirigir para outro local e achar que não vai acontecer nada. No mínimo, esse homem vai dar uma surra nessa mulher, que é o que ele queria fazer. Com toda a clareza, obviamente queria fazer. Eles dizem que não fazem nada. Ela não. Ela diz que foi agredida, caiu no local e precisou se defender da vítima. É uma versão que faz muito mais sentido do que a versão dele. Por que é que ele dá essa versão então? Porque ele quer evitar a própria responsabilidade. Ele e os outros rapazes. Qual é a evidência maior de que isso acontece? Eles nunca quiseram ser ouvidos nesse processo. Em nenhum momento eles se interessaram em cooperar. E mesmo, como nós vimos aqui, de ontem para hoje, quem, numa situação dessa, não, meu amigo sofreu uma injustiça, o julgamento é amanhã, eu podendo ser ouvido, quem vai dar uma resposta de eu vou se o juiz me mandar um papel? Isso parece o comportamento de alguém que viu um crime ser cometido ou presenciou um crime ser cometido e que reclama justiça? Não. Isso parece o papel de alguém que tem receio, que tem medo de ser pego ou não quer contar alguma coisa que sabe que aconteceu. Que é o que acontece nesse caso. É por isso que esse processo... Eles não querem admitir que eles iniciaram o que... Me perdoe aqui a expressão, é porque realmente não consigo... É como as pessoas que fazem esse tipo de comportamento costumam se referir a eles, não é que seja a minha opinião. O que é que aconteceu com esses rapazes? Esse Arquino, esse outro conhecido como Metal e esse rapaz lá, que estavam na presença junto com o Carlos Felipe. Eles quiseram fazer o que, de uma forma muito infeliz, as pessoas dizem: não, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos fazer uma encarnação aqui com o Carlos Felipe. Não, porque a tua mulher teve um relacionamento lá com outro cara, e tu fica aí, porque eram pessoas conhecidas, provavelmente conheciam também o ex-namorado dela, e começaram a ficar ali estimulando uma desavença entre o casal para ver as pessoas brigarem. Eu não imagino que eles acharam que fosse haver uma morte. Se tivesse essa impressão, talvez eles tivessem tido um comportamento mais decente, um comportamento mais correto. Mas não, o que eles imaginavam é que ia ter uma briga, uma quebradeira, que o Carlos Felipe ia dar uma meia dúzia de bufetada na Rosana, e ia ficar por isso mesmo, e eles iam rir muito.
um comportamento sórdido, mas enfim, existe esse tipo de pessoa. E é o comportamento que claramente foi o deles, estimular uma briga entre o casal, só que no momento que acontece essa briga, acontece com a Rosana uma coisa que, sendo bem sincero, se eu tiver que escolher, eu prefiro que aconteça o que aconteceu com ela do que o que acontece na maioria dos casos. Qual foi a diferença do caso dela para as outras dezenas de violências domésticas que todo plantão de final de semana chegam aqui no Fórum Criminal? A diferença é que essa senhora conseguiu, por uma mistura de sorte com coragem que muitas vezes a gente não vê, ter nela a energia para se defender do homem que está batendo nela. Eu prefiro muito mais que aconteça uma situação dessa, como aconteceu com ela, do que ter que chegar aqui, como eu já cheguei, para fazer audiência de custódia no cidadão e a gente constatar que ele acabou de quebrar a cabeça da mulher dele com um martelo, como eu vi acontecer aqui, para ficar num bem emblemático. O cidadão que surrou a sua esposa porque chegou em casa bêbado e não lembrava que estava separado dela, como muitas vezes a gente vê. Então, a diferença do caso dela para a regra geral é essa. Essa senhora conseguiu se defender do homem que queria agredir, espancar, e sabe Deus lá o que fazer com ela. Ela mesma manifesta, como já manifestou anteriormente, essa ideia de não, se eu tivesse que escolher, eu preferia ter apanhado. Mas isso não é correto da parte dela. Porque esse cidadão poderia até sem querer ter matado a pessoa dela. Eu já defendi homens nesse plenário, nesse tribunal, em situações assim. Ah não, me desentendi com a minha mulher, mas eu só empurrei ela que bateu com a cabeça na parede e acabou morrendo. Matou a esposa sem intenção, sem querer. Foi uma infelicidade, não imaginava que a briga ia dar nisso. A realidade dos fatos é, Carlos Felipe vai e avança em cima da Rosana, e ela, para se defender, utiliza do meio que ela tem, com a máxima moderação, com um único golpe para afastar aquele agressor. É o que acontece, o próprio Ministério Público reconhece isso e vislumbra isso na conduta dela. É muito claro. Aqui, já citando o Ministério Público. Se a vontade dela realmente fosse, não, eu estou descontrolada na minha raiva e quero matar esse homem, ele teria muitos golpes, ele teria golpes pelas costas e outros lugares do corpo, demonstrando essa raiva. Mas é o que aparenta no corpo dele? Não, não é o que aparenta no corpo dele. Ele tem toda a característica de alguém que estava agredindo e foi repelido por uma legítima defesa, que é o que acontece no caso dela. O fato de ela ter conseguido se defender não muda a realidade de ela ser uma mulher em uma situação de violência doméstica. Felizmente para ela, ela conseguiu manter a sua segurança, a sua integridade e se defender. É lamentável, é triste, é trágico que o Carlos Felipe tenha perdido a vida. É lamentável, é triste, é trágico, mas não muda a realidade de que isso só aconteceu porque ele, impelido por um ciúme injustificado, inclusive iniciou na pessoa dela uma agressão, uma violência doméstica, que só não continuou porque ela conseguiu se defender. Qual é o resultado disso? Qual é o veredito a ser dado para isso? É o reconhecimento da legítima defesa própria por meio da absolvição da acusada Rosana no terceiro quesito. Então, o julgamento do caso é esse. No primeiro quesito, acerca da materialidade do fato, ela está devidamente demonstrada no laudo, que inclusive nos mostra e contribui para o nosso entendimento da causa, porque mostra lá a compleição física avantajada da vítima, a pouca quantidade, a única lesão sofrida por ela. O fato dele estar também sob efeito de bebida alcoólica consta no laudo. Então ali, nesse primeiro quesito da materialidade, a resposta é sim. Com relação à autoria, também a resposta é afirmativa, porque a Rosana reconhece, sempre reconheceu, que praticou sim a lesão que veio a resultar na morte do Carlos. Mas quando foi indagado acerca do terceiro quesito, se absolve a acusada, nós devemos nos perguntar, essa senhora agiu em legítima defesa ou não? Como eu disse antes, e repito aqui,
ao meu ver, tudo indica que ela agiu em legítima defesa. Quais são os principais fatores que indicam essa legítima defesa? Primeiramente, o caso se inicia por uma crise de ciúme do companheiro dela para com ela, não é dela para o companheiro. Não é ela expressando ciúme dele, é ele expressando ciúme dela. Quem tem o ciúme tem o ímpeto da violência. Também é muito claro e muito evidente nesses autos que há, sim, agressão da pessoa dele em cima da pessoa dela. Mais uma vez eu reitero, ele era muito maior do que ela, muito mais forte do que ela, partiu para cima dela. Ele era, inclusive, até, ao que consta, uma pessoa que trabalhava já em trabalho de feira, então provavelmente tinha realmente uma potência física muito maior do que a dela, e parte para cima dela. A necessidade dela se defender é muito fácil de perceber. Com 3 homens ali que poderiam ter intercedido em favor dela e evitado esse fato, nenhum deles faz isso. E deixam ela à mercê do agressor. Então a necessidade dela se defender é muito clara. E a natureza defensiva do comportamento a gente pode ver na quantidade das lesões, que é apenas e tão somente uma. Então, senhoras juradas, senhores jurados, é de fato um caso muito, muito claro de legítima defesa própria após agressões. Dessa maneira, a defesa aqui ratifica no todo o pedido do Ministério Público para que ela seja, assim, absolvida dessas acusações nos termos da lei, porque este é o único resultado juridicamente justo, juridicamente apropriado para essa causa. Não sem lamentação, porque uma perda de uma vida ela é sempre trágica, ela é sempre lamentável. Mas nós não podemos também escapar da realidade de que a única alternativa para que isso não acontecesse seria tolerar a violência doméstica praticada contra a dona Rosana, coisa que nós sabemos que a nossa sociedade não pode mais tolerar. Então, o pleito da defesa é esse. Eu creio que ficou extremamente claro para todas as juradas e todos os jurados que é também o pleito do Ministério Público, no mesmo sentido. Então, eu aqui encerro a nossa sustentação, agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra à presidência. Muito obrigado. O MP vai à réplica? Muito bem, senhores. Eu passo agora a leitura dos quesitos. Dona Cristina, vocês vão agora responder os quesitos, fazer efetivamente o julgamento. E neste caso de hoje, nós temos exatamente um número mínimo de quesitos legal. E os quesitos de respeito são 3 perguntas, em essência. Se a pessoa morreu efetivamente, se aquele fato aconteceu, ou se a pessoa ficou ferida eventualmente, se a acusada, no caso aqui, é autora deste fato, e se vocês absolvem ou não ela. São exatamente 3 quesitos. E são redigidos da seguinte forma. Primeiro quesito, no dia 22 de junho de 2007, por volta das 23 horas, na residência da vítima, no conjunto Cordeiro de Farias, Rua Ilha Verde, número 44, bairro Tapanã, Belém, Pará. A vítima, Carlos Felipe Monteiro Cabral, foi atingida por golpe de faca provocando lesões escritas no laudo pericial de necropsia médico-legal, contido em 3085-0951, que lhe causara a morte. A ré, Rosana, foi a autora do fato que vitimou o Carlos Felipe. O jurado ou a jurada absolve a ré Rosana, é o terceiro quesito. Vamos à votação então, senhores. Podemos votar? As partes têm alguma consideração a fazer? Eu peço então que a ré seja tirada do plenário, bem como as pessoas que estão no
Todos de pé para a leitura da sentença. Vistos, etc. Todos de pé. Vistos, etc. Submetida a acusada Rosana Ferreira Guedes a julgamento perante o terceiro Tribunal de Júri da Comarca Capital, o douto Conselho de Sentença reconheceu que a mesma deve ser absolvida do fato que vitimou Carlos Felipe Monteiro Cabral. Isto posto, onde o veredito do Conselho de Sentença julga improcedente a acusação e absolve Rosana Ferreira Guedes no termo do artigo 386 do Código de Processo Penal Brasileiro em relação ao crime previsto no artigo 121 do Código Penal quanto à vítima Carlos Felipe Monteiro Cabral. Havendo armas ou bens apreendidos, eu determino o devido encaminhamento, transitada e julgada a presente sentença desse baixo na distribuição, sentença publicada em plenário pelo que ficam devidamente intimadas as partes, sem custo, registro e cumpra-se. Eu quero registrar ao Ministério Público que o Ministério Público, antes de sair, o representante do Ministério Público teve que se ausentar por causa de um compromisso, me informou que ele não tem intenção de recorrer da sentença. Defesa? Muito bem, transitada e julgada a presente sentença, determina o imediato arquivamento do feito, com as cautelas legais. Muito obrigado a todos, senhores. Eu agradeço a participação dos senhores jurados. Declaro encerrada a sessão. Caso queiram, o almoço não está aí, só deve chegar no mínimo em 1h30, mais ou menos, vai estar aí. Em torno de 1h30 para estar aí, tá bom? Caso queira aguardar, muito obrigado a todos. Declaro encerrada a sessão e aguardo vocês aqui na quinta-feira para mais um julgamento.